Continuando aqui, turminha, página 106, nós vamos trabalhar um pouquinho com as palavras agora, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho na realidade, né, para ser mais precisa, com a tonicidade, com a sílaba tônica da palavra. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma classificação quanto ao número de sílabas, né, que nós trabalhamos já, que uma palavrinha pode ser monossílaba, se tiver uma sílaba, dissílaba, se tiver duas sílabas, trissílaba, se tiver três sílabas, polissílaba, se tiver 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Da mesma forma que tem essa classificação por número de sílabas, nós temos uma outra classificação com relação à sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, se a sílaba mais forte da palavra estiver na última sílaba, a gente diz que a palavrinha é uma palavrinha oxítona. Se a sílaba mais forte da palavrinha estiver na penúltima sílaba, a gente diz que a palavrinha é paroxítona. E se a sílaba mais forte da palavrinha estiver na antepenúltima sílaba, nós dizemos que essa palavrinha é uma proparoxítona. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona nesta unidade, tá? Olha lá, estudo da palavra, a sílaba e a tonicidade. Então, sílaba, nós já sabemos que é cada pedacinho Oxe, o que está acontecendo aqui? Bom, a sílaba nós já sabemos que é cada pedacinho da minha palavra, né? Cada pedacinho da minha palavra é uma sílaba. E a tonicidade, o que é a tonicidade? Tonicidade vem de tônico, né? De mais forte. Tônico é forte. Então, a sílaba mais forte. Então, releia o parágrafo da reportagem, porque temos de comer, observando as palavras em destaque. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros. Somos capazes de pensar melhor, olha lá uma sílaba, uma palavrinha destacada, melhor, sobre o que acontece nas nossas vidas, Somos até, a palavrinha até também está destacada, mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente é comum o desânimo, até mesmo certa tristeza. Então, nós vamos analisar essas palavrinhas quanto a sílaba mais forte, quanto a sílaba tônica, tá? Então, leia em voz alta as palavras do quadro. Melhor, até e comum. Em cada palavra, que sílaba foi pronunciada com mais intensidade, mais forte? Então, a resposta em todas as palavras, a última sílaba é pronunciada com mais intensidade. A letra B. A sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica. Sílaba mais forte, sílaba tônica. As sílabas que foram destacadas nas palavras do item A são sílabas tônicas. Então, ó, o lhor, o té e o mum são sílabas tônicas dessas palavrinhas aí. Porém, somente uma delas tem acento gráfico, ou seja, o acento está sinalizado na palavra escrita. Então, todas têm a última sílaba com a sílaba mais forte, mas somente uma está sinalizada com um acento gráfico, que é um acento agudo. Qual é essa palavra?
aí para você escrever. Então, a palavrinha até. Para classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, devemos contar as sílabas começando sempre do fim. Veja, então nós vamos começar. Somos, então a gente vai vir do fim para o começo. Então essa é a última sílaba e essa aqui é a penúltima sílaba. Na palavrinha capazes, ó, essa é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. Na palavrinha interesse, essa é a última, essa é a penúltima, essa é a antepenúltima. Só até aqui que a gente tem sílaba tônica, tá? Se for essa, ou né, se for uma palavra lá de 5 sílabas, 6 sílabas, a sílaba tônica vai estar sempre entre as 3 últimas, entre a última, a penúltima ou a antepenúltima, ok? Certo? Ficou claro isso? Repetindo, a sílaba tônica ela vai estar sempre na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Eu posso ter uma palavrinha com 10 sílabas, mas a sílaba tônica vai estar sempre numa dessas 3 últimas sílabas. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavrinha. Percebeu que nesses exemplos a sílaba tônica caiu sempre na penúltima sílaba? Em língua portuguesa, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba da palavra, ok? Que é aquilo que eu acabei de dizer. No cronograma de vocês, dizia que era para ir até a página 106. Só que depois eu vi, gente, né? Quando eu vou separar a matéria, eu separo assim por número de páginas. E eu não vi que tinha quebrado, né? A explicação ficou num dia e a atividade ficou no outro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a atividade da 107, né? Fazer a correção e vocês corrijam aí no de vocês, façam e corrijam no de vocês, para não ficar quebrado, tá bom? Olha lá. Então, essa atividade diz que é para você ler em voz alta as seguintes palavras e observar qual é a sílaba tônica. Agora, você já tem esse conhecimento. Você já sabe o que é sílaba tônica, a sílaba mais forte. Aí você vai dizer se é a última, penúltima ou antepenúltima, tá? Olha lá, ó. Desânimo, acontece e certa. Olha lá. Desânimo, o zan é a sílaba mais forte. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Acontece, última, penúltima. Desculpa, isso. Fui circulando que não era para circular. A palavrinha carta, borracha. Palavrinha carta, caneta. Muito bem. Última, penúltima novamente. Agora leia essas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Então, olha lá. Estranha. O tran é a sílaba mais forte. Ideia. O dei é a sílaba mais forte. Seria. O ri é a sílaba mais forte. Vassoura, o sou é a sílaba mais forte. Veja, o V é a sílaba mais forte. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Veja, quando é a última sílaba que é mais forte, nós dizemos que essa palavrinha é uma oxítona. Quando é a penúltima sílaba que é mais forte, nós dizemos que essa palavrinha é uma paroxítona. E quando é a antepenúltima sílaba que é mais forte, nós dizemos que essa palavrinha é uma proparoxítona. Só relembrando, então, quando nós vamos classificar a palavrinha conforme a sílaba tônica, a gente tem que começar contando de trás para frente, do final da palavra para o começo. E na língua portuguesa, a palavrinha só pode ter a sílaba tônica na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Não existe palavra com sílaba tônica na
em outras sílabas, tá? Independente do número de sílabas que tiver a palavra. Só vai ser na última, na penúltima ou na antepenúltima. Se a sílaba tônica de uma palavra for a última, dizemos que a palavra é oxítona. Se for a penúltima, dizemos que ela é uma paroxítona. E se for a antepenúltima, dizemos que ela é uma proparoxítona. Agora, observe a posição da sílaba tônica nas palavras da atividade 2. Escreva se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Estranha. Qual é a sílaba mais forte da palavrinha estranha? Olha aqui, ó. A gente já circulou. É a última? Não, é a penúltima. Se é a penúltima, nós dizemos que é uma paroxítona. Ideia. É a última? Não. É a penúltima? É. Se é a penúltima, é uma paroxítona novamente. Seria. É o uri. É a última? Não, mas é a penúltima. Então, uma paroxítona novamente. Vassoura. Também é a penúltima. Então, nós temos uma paroxítona outra vez. Veja. Também é a penúltima. Temos uma outra paroxítona. O que você observou a respeito da classificação das palavras feitas na atividade 3? Elas são todas paroxítonas. Certo, pessoal? Então, aqui nós encerramos as atividades de hoje. Essa provavelmente vocês não fizeram, mas aí vocês fazem rapidinho, é pouca coisa. Confere, né? Tem tempo para conferir e até mais. Até a próxima semana com outras atividades. Se tiver dúvida, é só perguntar para a professora. Tchau, tchau, turminha!